E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo de geometria. Hoje vamos falar sobre ponto médio, mediano e baricentro. Como que são esses três conceitos? Vamos abordar um de cada vez. Vamos lá, o que é um ponto médio? Entre dois pontos A e B é aquele que se localiza no meio do segmento dessa reta, com extremidades entre tais pontos, isso é, se M for um ponto médio, então a gente vai ter que AM igual a MB. Ou seja, o ponto médio nada mais é do que um ponto exatamente no meio de outros dois pontos. É o ponto no centro. Ou seja, ele divide o segmento da reta AB em duas partes iguais. Como que a gente faz para poder calcular o ponto médio? Se M é M parêntese xm, ym, ou seja, esse daqui é a coordenada do ponto médio, for um ponto médio de entre ax, xa, ya e b, xb, yb, então temos que as coordenadas de M são obtidas pelas médias aritméticas das coordenadas A e B. Por exemplo, aqui, para que a gente saiba a coordenada x do ponto médio, a gente vai pegar xa menos xb dividido por 2. E para a gente saber a coordenada y do ponto médio, vai ser ya menos yb dividido por 2. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, se a gente tem o ponto A1, 2 e B3, 4, então o ponto médio entre eles é... Vamos lá, o ponto médio desses dois aqui vai ser o seguinte. Se a gente tem, vamos representar ponto médio por M de A e B, vai ser xa, quem que é xa? É 1 mais xb é 3, dividido por 2. E o y vai ser ya, que é 2, mais 4, que é yb, dividido por 2. Lembrando aqui, ó, xa, yb, ya, xb, yb. Isso daqui vai ser o ponto médio de A até B, vai ser igual a 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Então, o ponto médio de A e B é 2x e 3y. Simplesmente isso, galera. Agora, o que é uma mediana? A mediana é uma aplicação importante do ponto médio, que consiste na determinação do comprimento de uma mediana qualquer de um triângulo. Por exemplo, vamos tomar um triângulo aqui ABC, nessa figura aqui abaixo. A mediana AM é o segmento da reta que sai do vértice A e chega no ponto médio M do lado BC. Então vai ser uma reta que vai sair do ponto A e vai seguir aqui e vai cortar a reta BC exatamente ao meio, ou seja, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse pedaço aqui. Essa é uma mediana. E como que a gente faz para calcular essa mediana? Para determinar o seu comprimento, nós devemos inicialmente encontrar as coordenadas de M, e assim o tamanho AM será a distância dos pontos A e M. Então, a gente vai utilizar o conceito que a gente acabou de ver das do ponto médio e também
da distância entre dois pontos que a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu ainda sobre a distância de dois pontos, veja no vídeo anterior sobre como calcular. Então vamos lá. Vamos ter aqui um exemplo. Se o triângulo ABC tiver vértices A, 1, 2, B, 3, 4 e C, 1, 6, então o ponto médio entre B e C tem coordenadas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a coordenada de M. Então vamos fazer o ponto médio. O ponto médio a gente acabou de ver o quê? Que o ponto médio... Opa! O ponto médio que a gente viu que para x é xa mais xb e para y é ya menos o. E para y é ya mais yb, ambos divididos por 2. Então vamos lá. O ponto médio B até C é igual a xa menos xb, que é 3. Desculpa, é mais, né? 3 mais 1 dividido por 2 e 4 mais 6 dividido por 2. Três mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, o ponto médio de B e C é igual a 2. 4 mais 6 é 10, dividido por 2 é 5. 5. Então, encontramos o nosso ponto médio. Nosso ponto médio de B e C é 2 e 5. Agora, para a gente descobrir o comprimento da mediana, a gente precisa desfazer o comprimento de A até M. Então, vamos lá. O comprimento que é a distância de A até M ao quadrado é xb. Quem que é xb? Vamos pegar o A como xb e o M como xa. Então, xb é 1 menos xa, que é 2, isso ao quadrado, mais yb, que é 2, menos ya, que é 5. A distância de A até M ao quadrado é igual a 1 menos 2, 1 ao quadrado, mais 2 menos 5, menos 3. Aqui é menos 1, né? Não é menos 3. Ou, não é mais 1, é menos 1. A distância de A até M ao quadrado é igual... Isso daqui vai dar 1 mais... Isso aqui vai dar 9. Distância de A até M é igual a 1 mais 9, 10. Passa esse 2 para o outro lado em forma de raiz, fica a raiz quadrada de 10. Ok, pessoal? Essa daqui é a distância, ou o comprimento da nossa mediana. Encontramos aqui a nossa coordenada da mediana, né? Que corta a reta BC.
E o comprimento da mediana é a raiz quadrada de 10. Agora vamos para baricentro. O que é o baricentro? O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das medianas. Como assim das medianas? Não era a mediana? Na verdade, o triângulo ele tem duas medianas possíveis. Três, na verdade, desculpa. Ela tem três, se é um triângulo, tem três medianas possíveis. O baricentro é o ponto de encontro de todas essas medianas. Ele geralmente é denominado pela letra G, pois coincide com o centro da gravidade do triângulo. Então, a gente vai ter que, se a gente tem um triângulo com os pontos AX, A, XA, YA, B, XB, YB e C, XC, YC, foram os vértices do triângulo ABC, então o seu baricentro poderá ser calculado pela média aritmética, novamente média aritmética, dos vértices. Então, o baricentro XG e YG vai ser igual a XA mais YXA mais XB mais XC dividido por 3, YA, YB e YC dividido por 3. O que é o baricentro? Vamos olhar aqui, por exemplo, mostrar para vocês nesse triângulo aqui. Por exemplo, se a gente desenhar outra mediana, vou desenhar outra mediana aqui, cortando exatamente no meio, tentar cortar o mais próximo do meio possível. Tá. A gente que cortou no meio. Digamos que isso daqui, essa outra mediana aqui cortou esses dois no meio. Esse ponto aqui é o que é o ponto de encontro dessas medianas. A gente chama de ponto G, que é exatamente o baricentro. E também é o ponto de gravidade do triângulo. Então, como que a gente faz para calcular o baricentro? Basta seguir a fórmula aqui. Vamos utilizar o exemplo anterior, dos vértices do exemplo anterior. Por exemplo, aqui vamos pegar... Para ficar mais fácil de visualizar, vou arrastar isso aqui para lá. Ok, vamos utilizar esse exemplo aqui. Vamos calcular o baricentro desse triângulo. O baricentro G vai ser igual a XA mais XB mais XC. 1, 3 e 1. 1 mais 3 mais 1 dividido por 3. E o Y vai ser a mesma coisa, 2, 4 e 6. 2 mais 4 mais 6, dividido por 3. G vai ser igual 1 mais 3 mais 1, 5, dividido por 3, 5 terços. 2 mais 4, 6 mais 6, 12, dividido por 3, 4. Então, esse daqui é o nosso baricentro, a coordenada do nosso baricentro, ou a nossa coordenada do ponto G. Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de deixar o like, avaliar, se possível se inscrever. E valeu por tudo. Até a próxima.